Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a fórmula de fabricação do módulo de produção do DBM Spala. Como eu já citei em outros vídeos, o ERP DBM Spala ele é modularizado. Todos os módulos são criados para que você possa ter uma integração completa e uma visão completa de todas as informações da sua empresa. Vamos dar uma olhada no módulo de produção, na fórmula de fabricação. A fórmula de fabricação, ou boneca, ou modelo, ou instrução de produção é uma etapa necessária para que você diga para o sistema e para toda a empresa como que você fabrica, como que cada produto deve ser fabricado. Quando você cria essa fórmula de fabricação, você está criando ela tanto para poder fabricar um único produto específico, você produz esse produto especificamente, ou a mesma fórmula pode produzir vários produtos, como por exemplo, no caso do tratamento de animal, de produção animal, como por exemplo pescado, peixe, você pode dizer que um determinado insumo pode ser dividido em posta, em filé, em congelado, ou no caso, por exemplo, de indústria alimentícia, você pode produzir primeiro a massa e depois você fracionar isso em embalagens diferentes, dentro da mesma ordem de produção. Isso é bastante útil. No nosso exemplo aqui, a gente está lidando com sacola plástica, tipo sacola de feijão mesmo, com capacidade de 1 kg. Você tem, cada fórmula tem um código dela mesma que vai produzir esse produto. No caso aqui fica mais fácil com a descrição da fórmula e do produto sendo igual. Quando você cadastrou a fórmula, a última vez que ela foi alterada, se essa fórmula está permitida para poder ser usada na produção, porque você pode ter várias fórmulas para fabricar o mesmo produto, mudando a composição, mudando a qualidade da matéria-prima, então isso permite que você administre todas essas fórmulas que vão produzir esse produto final. Qual é a linha de produção, a linha de fabricação que isso segue dentro da sua empresa? Isso é muito importante para te ajudar a administrar, por exemplo, a questão da composição do custo total da fábrica. Qual o local de estoque que isso vai ser colocado? Em que unidade você produz esse produto? No caso aqui, a fórmula é para fazer uma sacola. Você vai fazer toda a sua medição e isso vai ser baseado para produzir uma única. Então você manda produzir 1.000, 2.000, 10.000, o sistema vai fazer as multiplicações para te dar o tempo e dizer qual material necessário para produzir. Caso você precise, por via opção interna ou por causa de legislação e tudo mais, você pode determinar que o sistema crie um lote para você a partir de várias regras. Por dia, por máquina, por OP, por matéria-prima. E também, se esse lote precisa ter um controle de validade, você também pode dizer qual que é a validade desse lote. Também é muito importante dizer na fórmula qual é o objetivo dessa produção. Tanto você pode estar produzindo normal para a sua própria empresa, quanto você pode estar enviando o seu material para um industrializador, um terceiro fazer a produção para você, mas você precisa controlar isso. Como você pode também, você está alugando seu espaço, cedendo espaço para um terceiro produzir na sua empresa. Aí você consegue fazer um controle de cada ciclo de produção, mantendo questões como custo médio de mercadoria, custo de produto, fluxo de trabalho, linha de produção, você consegue manter isso tudo controlado já desde a formulação. A finalidade da produção ela é muito útil para determinar se você está fazendo uma OP com o objetivo de transformação, ou seja, pegar insumo e transformar em matéria-prima para vender, ou se o seu objetivo é pegar algo que você já produziu e apenas embalar de uma forma diferente. Significa que o insumo, a matéria-prima da OP, na verdade é o mesmo produto acabado, só que com uma embalagem diferente. Na parte do custo, que ela é bem detalhada, ela é bem rica, merece até um vídeo à parte, eu vou fazer, você pode dizer como que você controla o custo do produto fabricado e como que você usa o custo dos insumos que você aponta dentro dessa ordem de produção. Nos parâmetros aqui abaixo da fórmula, é possível você determinar regras para tornar o processo bem automatizado, para você assim, poder fazer o trabalho de apontamento de chão de fábrica muito mais rápido, ou, se você preferir, você ter um apontamento muito mais rigoroso, com possibilidade de integração com máquina, por exemplo, ou com equipamento no chão de fábrica para a pessoa fazer o apontamento. Então, você consegue definir na sua formulação de fabricação qual que é o rigor e qual a quantidade de passos que você tem que executar para poder dizer como que você produziu e ter esse controle bem detalhado
no apontamento da ordem de produção criada. Dentro dessa ordem de produção, as tarefas são divididas em processos. Esses processos é que têm um tempo determinado. Tanto o tempo do processo pode ser determinado por ele mesmo, quanto o tempo do processo vai ser determinado pela máquina que ele utiliza. Então, se você dentro de um processo utiliza uma máquina mais rápida, o processo vai sair mais rápido. Se você utiliza uma máquina mais lenta, o processo vai demorar mais. Então, a escolha da máquina no momento da OP vai determinar quanto tempo esta OP vai ficar na sua agenda para fazer a programação. Também o processo permite que você use o sistema de cores, como o Kanban, para você saber melhor como que vai funcionar cada etapa na sua fábrica no momento do agendamento. Nessa guia é informado a matéria-prima e os insumos que são utilizados. Matéria-prima, que no caso é o mais relevante, é o insumo mais relevante, aquilo que determina a qualidade do resto da composição. Por exemplo, dependendo do polietileno de alta densidade, nesse exemplo, eu posso precisar de mais ou menos pigmento, eu posso precisar de mais ou menos tinta. Também ele é muito utilizado quando você trabalha com produção empurrada, ou seja, que você recebe o insumo, como uma farinha de trigo ou um insumo químico, e você precisa transformar esse insumo em produto acabado. Então eu consigo criar ordem de produção baseada na quantidade de polietileno que eu tenho no meu estoque e para converter em produto final. Então, matéria-prima principal te ajuda a controlar uma produção empurrada. E o sistema também trabalha muito bem com a produção puxada, que você gera a partir de um pedido. Também no cadastro de insumo, você pode escolher os insumos alternativos. Os insumos alternativos, eles são a variação do insumo principal. Se eu tenho um polietileno de alta densidade de uma determinada marca, eu posso, como alternativa a ele, utilizar um outro insumo de uma outra qualidade, fazendo uma troca. Às vezes é necessária, depende de como você vai trabalhar, isso ajuda muito. Como você pode ver, é por processo que isso é controlado. Então você pode determinar dentro do processo, na sua fase de execução, onde que entra esse determinado insumo. Isso facilita no apontamento para você saber o quanto que está sendo consumido de insumo dentro de cada processo produtivo dentro da sua empresa. Controle de tempo, controle de gasto e também o controle das suas máquinas. No caso da máquina, como eu expliquei antes, a máquina determina o tempo do processo. Aqui, por exemplo, a etapa de extrusão está sugerindo a máquina 1 e a máquina 2. A prioridade é a máquina 1 e a opcional é a máquina 2. Basicamente, isso quer dizer o seguinte: quando eu criar a OP, o sistema vai me sugerir que eu use a extrusora 1. Caso ela esteja ocupada, eu posso reagendar isso para a extrusora 2. Só que se eu fizer isso na extrusora 2, a extrusora 2 ela leva mais tempo para produzir o mesmo produto. Significa que o meu processo vai levar um tempo maior para ser feito se eu trocar da máquina 1 para a máquina 2. A mesma regra é aplicada em todas as outras etapas, ou seja, se eu tenho um parque com muitas máquinas, eu posso fazer uma formulação que diga, use prioritariamente essa máquina. Se essa máquina está ocupada, eu posso usar essas outras. Só que se eu usar essas outras, o tempo de produção vai variar. Tudo isso depende de você fazer a análise de tempo, a chamada cronoanálise, para poder verificar quanto tempo leva cada máquina para produzir o mesmo material. Caso seja necessário, você pode indicar setups, ou seja, tempo que você leva para calibrar a máquina, como por exemplo, para aquecer, para injetar o plástico e coisas desse gênero. Também o sistema, no momento do apontamento, controla os setups não previstos, ou seja, os motivos de parada das suas máquinas ou das suas OPs por conta de alguma ocorrência, alguma coisa que aconteceu, seja na fábrica, seja com a pessoa, seja com o equipamento. Também é possível colocar na sua formulação quais são os profissionais envolvidos nesta produção. Nesse caso é por função. Por exemplo, eu tenho um operador de extrusora, eu tenho um operador de impressão, eu digo quantas pessoas precisam para administrar isso, e aqui no caso pode colocar 2 pessoas. E o tempo, sempre a gente mede por unidade produzida que essa pessoa vai levar para executar esse trabalho. Então, com isso eu consigo orientar
qual é o profissional que deve estar disponível para a execução daquela OP. O resultado final sempre vai vir do apontamento, mas aqui pelo menos eu já consigo traçar a orientação, qual que é o caminho correto para produzir. Ferramentas são equipamentos que você precisa ter do lado da máquina para começar a produzir. Se não tiver lá, você não consegue fazer isso. Então, não gera custo, é só informativo, mas vai sair na instrução de impressão, vai sair na instrução de produção. Especificações são regras que você precisa colocar dentro da sua produção. A pessoa para saber dimensionar o produto, verificar questão de resultado de produção, calibração de máquina e tudo mais. Não se trata de análise de qualidade, nós temos uma área própria que são os planos de análise. Aqui se trata mais de orientações e instruções que variam de acordo com a produção de cada item. Tem também a capacidade de você escrever observações, ou seja, texto puro em que você escreve. Aí você pode colocar, por exemplo, textos em negrito, itálico, você pode colocar marcador. Aqui eu posso aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte. Posso colocar marcador para poder controlar isso. E tudo isso fica anotado aqui e facilita você instruir o seu pátio de produção sobre a produção daquele equipamento específico. Ou daquela sacola, ou daquela ração, de tudo isso. Uma das principais vantagens do sistema é que, como todas as tarefas são subdivididas em processos, então você consegue produzir desde coisas simples, que demandam uma única etapa de produção, até coisas muito complexas, como máquinas, cuja produção pode levar 3 ou 4 meses. Então você tem muitas tarefas, muitos insumos, mas você precisa enxergar essa produção de uma forma inteira. Inclusive, um detalhe importante na questão da produção desse tipo de coisa, que leva muito tempo, é que o sistema tem o controle específico de produto em processo, em que você começou a consumir material, mas a sua máquina não está pronta ainda, por exemplo. Então, o produto em processo permite que até a sua contabilidade enxergue isso da forma correta, sabendo que você já gastou o insumo, mas que você ainda não produziu a máquina. Então, todos esses pontos na formulação permite que você controle exatamente como que seu módulo de produção deve ser instruído e como que isso deve ser passado. Um aspecto importante da fórmula também é que você pode anexar documentos a ela. Por exemplo, eu venho aqui e posso anexar documentações de design, arquivos, qualquer arquivo reconhecido pelo computador. Por exemplo, imagem com o modelo da sacola que está sendo produzida, com a qualidade do peixe, com o design do produto em si, pode ser armazenado dentro da fórmula para você ter aqui toda a documentação externa ao sistema aqui dentro e poder consultar com muito facilidade. Eu vou mostrar nos outros vídeos as configurações que você deve fazer antes, como que funciona a geração da ordem de produção e como que você faz os apontamentos. Muito obrigado.